Deus quer que você seja cheia do Espírito Santo. Essa é a verdade. Deus quer que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo e por isso eu preciso colocar o meu coração à disposição de Deus para que Ele encha o meu espírito, encha a minha alma, encha o meu coração com o poder de Deus. Até porque se eu não tiver o poder de Deus sobre a minha vida, o que vai acontecer? Nós vamos ficar propensos a andarmos na nossa carne. Nós precisamos andar no Espírito. A Bíblia fala, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então há uma necessidade de vivermos no Espírito, de sermos cheios do Espírito Santo. E o texto que eu quero trazer como base para o nosso assunto hoje, para a nossa conversa, é o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nesse texto aqui está escrito, não vos embriagueis, e no grego significa metusco, intoxicar. Ele está dizendo, não vos intoxiqueis com o vinho em que há contenda. Ou seja, ele está dizendo que não é para a pessoa ter uma vida drogada, uma vida intoxicada, uma vida em que ela saia da realidade e entre num nível de psicose espiritual, ou seja, de uma verdadeira ilusão espiritual. Ou seja, aqui o apóstolo está dizendo que não é para nós vivermos numa ilusão espiritual, mas nos enchermos do Espírito Santo. Então, o que eu entendo é que se a pessoa não está vivendo cheia do Espírito Santo, ela estará vivendo uma ilusão espiritual. E Deus não quer isso para mim, não quer isso para você. Que você viva iludido numa ilusão espiritual. Porque a ilusão espiritual te leva a viver uma vida de conveniência espiritual. Ou seja, você não vai viver aquilo que a palavra realmente diz para você, mas vai fazer com que você viva aquilo que a sua conveniência quer que você viva. Então, desta forma, nós temos os dois lados, uma vida cheia do Espírito Santo ou uma vida vivida na sua própria conveniência ou intoxicado, como o texto assim diz. Uma vez que você vive intoxicado, você se torna propenso a outras coisas. Jesus disse lá em São João capítulo 4, mulher, se você conhecer o dom de Deus, você me pediria e eu te daria a água da vida. Então essa água vai de fato desintoxicar você. Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para as nossas vidas, sermos cheias do Espírito Santo. Essa é a verdade para a nossa vida. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, vamos estar intoxicados, seja com o que for. Vamos nos intoxicar, vamos trazer para dentro de nós inverdades ou coisas que vão nos inflamar, vão nos intoxicar, vão nos tirar do caminho da verdade e na medida que nos tornamos intoxicados, começamos a assimilar uma série de outras coisas que são de fato perniciosas para a nossa vida. Então, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? E como base disso, eu te mostro o que aconteceu em Atos no capítulo 2, versículos 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículos 3 e 4. Então veio o poder do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, em novas línguas. E a Bíblia diz aqui que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vejo aqui a importância de nós falarmos em línguas, de nós sermos cheios do Espírito Santo. Nada vai deter você a partir do momento que você se tornar cheio do Espírito Santo. E
outro texto importante, quando depois do momento do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro prega para uma multidão de pessoas que estavam atônitas, que estavam com uma grande interrogação no coração ao ver aquela manifestação de poder. Então, Pedro, depois de pregar, depois de ensinar, depois de instruir aquelas pessoas do que estava de fato acontecendo, no versículo 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus, o Senhor, chamar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nascer de novo é importante. Ali receberam a palavra, os crentes se tornaram convertidos a partir da pregação e foram batizados em águas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso, Pedro ministrou o dom do Espírito Santo sobre eles. Isso é importante, não só aceitar Jesus como Senhor e ser batizado em águas, mas começar a ser cheio do Espírito Santo, recebendo esse dom espiritual para que cada um de nós possa ser edificado, ser construído, ser alimentado, ser potencializado no Espírito Santo. Por isso é preciso ser cheio do Espírito Santo. Paulo agora prega em Éfeso, e os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus, ou seja, receberam a palavra, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aqueles que ouviram nasceram de novo. Então os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Eles receberam a palavra e aceitaram Cristo como Senhor. Depois no versículo 6 diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Paulo estava ali em Éfeso, ele ministrou ali o nascer de novo para aquelas vidas, ele ministrou como eles tinham que nascer de novo, e depois impôs as mãos e veio o Espírito Santo sobre todos eles, e eles começaram a falar em novas línguas e também profetizavam. Por quê? Porque Paulo via que não bastava nascer de novo, não bastava ser um crente frequentador de uma igreja, não bastava ter o seu nome escrito no livro da vida, precisava ser cheio do Espírito Santo. Assim aconteceu lá na casa de Cornélio, quando veio o Espírito Santo sobre todos eles, enquanto Pedro ministrava a palavra. Ali eles já haviam nascido de novo, mas precisava algo mais, algo que iria mudar o caráter deles, algo que iria fazê-los fiéis a Deus, algo que iria fazê-los ousados no poder de Deus, reconhecendo a soberania de Cristo, reconhecendo o poder de Deus e também sendo úteis, sendo usados neste mesmo poder para criar, para manifestar obras ainda maiores daquelas que Jesus fez. Então é importante não só nascer de novo, mas ser cheio do Espírito Santo. Essa é a palavra. Por isso é necessário não só nascer de novo, mas ser cheio, cheia do Espírito Santo. Essa palavra para a nossa vida. Então busque ao Senhor, comece a se conectar com Ele, comece a viver o plano de Deus na sua vida. E eu digo para você, não haverá restrições quando Deus não emite restrições para aquele que está cheio do poder de Deus. Veja só o que acontece quando você está cheio do poder de Deus. Quando Pedro começou a manifestar poder, ainda em Atos no capítulo 5, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 18 ao 23. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere.
Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com todas as seguranças e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Que milagre extraordinário! Que poder de Deus aconteceu ali. O sumo sacerdote foram lá com os guardas para tirarem os apóstolos da prisão. E o que aconteceu? Acharam todas as sentinelas postas como deveriam estar postas, as grades, as portas, tudo fechado, tudo lá certinho como estava, mas não acharam os apóstolos dentro da prisão. Veja o poder de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, nenhuma grade, nenhuma porta pode estar fechada para a sua vida. Entenda esta palavra. Paulo e Silas também são presos. Em Atos capítulo 16, no versículo 23 diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus. No momento de adversidade, não há adversidade que possa te prender, não há um momento estranho que possa deter você, que possa deter a tua vida, mesmo que você passe por dificuldade, por mais extrema que seja a dificuldade. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, porque o Senhor está contigo. Por mais que você passe luta, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio do poder de Deus, você vai superar. As portas vão abrir, os milagres vão acontecer, tudo vai esclarecer na sua vida. Deus vai trazer existência para você, as coisas que não são como se já fossem. Milagres contínuos vão continuar sobre a sua vida, porque também lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 diz que os sinais hão de seguir aqueles que creem. Se você crer, os sinais vão acontecer sobre a sua vida. Se você se tornar cheia do Espírito Santo, não haverá adversidade que possa te parar. Como disse Paulo em Filipenses no capítulo 4, no versículo 12 a seguir, dizendo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então creia nessa palavra. Deus está contigo, e se você se encher do Espírito Santo, se você quiser potencializar os dons, se você quiser crescer, então não haverá barreiras para você. A Bíblia diz lá em São João 15:7, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em você, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Então não há limitações quando Deus não limita. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu ando no Espírito Santo. Se eu vivo no Espírito, eu ando também no Espírito. Se eu me ajunto com o Senhor, eu sou um Espírito com Ele, como diz a palavra. Então é só desfrutar do poder de Deus. Receba agora o poder de Deus. Eu ordeno agora, no poder do nome de Jesus, o poder para a sua vida, para transformação, para que você possa superar qualquer tipo de obstáculo. Eu ministro o poder de Deus na sua vida agora, para você atrair as riquezas, para você banir as enfermidades, para você curar pessoas, para que você ganhe vidas para o reino de Deus. Eu ministro o poder de Deus agora, o Espírito Santo, o fogo do Espírito, o dom de falar em outras línguas, os demais dons sobre a sua vida, para que você se comporte como um homem, como uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Isso eu ministro para você. Amém, amém.
Fique com essa palavra. Se você quiser mais vir estar conosco, mande seu nome, sobrenome, seu telefone, no telefone que aparece aí no seu vídeo, via WhatsApp ou via Telegram, e nós vamos estar adicionando você no grupo do Telegram, onde você vai poder vir nos nossos encontros que se dão toda sexta-feira às 20 horas no Zoom Cloud. Venha, participe conosco, será um prazer servir a mesa do Senhor com você. Temos 2 encontros semanais no Zoom Cloud, um na sexta-feira às 20 horas e outro no domingo às 19 horas. Você pode escolher um desses encontros, ouvir nos 2, é totalmente grátis estes encontros, não há uma tarifa para tipo de mentoria, coisa alguma. Você pode vir, é totalmente gratuito. Deus abençoe você, fique na paz, fique com Deus.